Olá, tudo bem? Então, hoje excepcionalmente a gente tem uma tarefa para os pais, em vez de eu preparar uma tarefa para as crianças. É difícil quando a gente está, né, na minha experiência, quando eu estava em formação na faculdade de fonoaudiologia, eu não tinha ideia que a profissão interfere tanto na vida pessoal dos pais, que trabalhar com as crianças interfere tanto na vida dos pais. E eu vou explicar por quê. Ter uma criança em casa com alteração comportamental, seja ela de qualquer origem, mas principalmente com o que eu trabalho, que é autismo, é difícil porque essa criança ela muda a rotina completamente dos pais, e esses pais, quando não entendem o que estão vivendo, podem às vezes transferir esse conflito da criança para o relacionamento pessoal e às vezes outros conflitos no relacionamento pessoal para o relacionamento com a criança. E à primeira vista pode parecer que, como assim, é um relacionamento familiar, tudo a mesma coisa, mas não é. E a gente precisa ter as ferramentas ideais para a gente poder se manejar nessa situação. Então vamos lá. O que é uma birra? Vamos entender primeiro as diferenças, depois a gente vai entender o que é a diferença de uma birra para uma crise, tá? E o que isso implica no autismo. E depois a gente vai falar um pouco sobre as posturas no meio do caminho que a gente tem que ter entre uma e outra, né? Numa situação X e numa outra situação. Vou dar algumas dicas de antecipações para a gente poder evitar essas situações e vamos conversando. O que é uma birra? Uma birra é quando a criança utiliza de mecanismos desorganizados no sentido da comunicação pessoal. Ela está extrapolando as emoções para se fazer entender. Então vamos lá. Ela descompensa, ela chora, ela grita, ela faz pirraça, às vezes ela se machuca. Isso assusta bastante os pais. Às vezes ela quer machucar quem está em torno dela, seja o terapeuta, seja o pai, a mãe, seja o tio, o avô, quem tiver com ela, a professora. E muitas vezes as pessoas não estão preparadas para lidar com esse tipo de comportamento. Por que a criança faz birra? É o primeiro comportamento, a primeira forma que o ser humano consegue se comunicar. Ele não nasce sabendo falar, ele chora. Então, os primeiros atendimentos, o cérebro já se condiciona, ele entende que eu choro, trocam minha fralda, eu choro, me agasalho, eu choro, tiram a minha roupa. Quando eu tô com calor, a gente vai fazendo leitura, que aquele choro quer dizer que esse bebê não tá bem, que ele precisa de ajuda, e aí a gente verifica tudo. A barriguinha tá durinha, uma cólica, primeira coisa que a gente olha, tá de cocô, tá com xixi, tá molhado, tá com fome, a barriguinha tá dura que tá com cólica, tá sentindo alguma dor, se chora de dor. A mãe, logo nos primeiros dias de vida, já vai entendendo os tipos diferentes de choros que existem, inclusive. E isso é um mecanismo evolutivo. Na medida que a criança aprende um modo mais sofisticado de se comunicar, que é através da fala, né? Primeiro ele aponta, né? Ele simboliza o que ele quer, ele puxa a mãe, ele mostra, ele começa a balbuciar, depois ele desenvolve fala, frases completas, e às vezes até discurso, né? Eu passei, por exemplo, por todas as etapas, por isso eu tenho condições agora de colocar o meu conhecimento em palavras, de formar um discurso, né? Eu não estou balbuciando nada, porque senão vocês não vão entender. Então, o ser humano tem que passar por todas essas etapas para desenvolver linguagem, para desenvolver todos os processos comunicativos que ele precisa. Então vamos lá, a criança pequena, ela ainda está no momento de transição entre uma coisa e outra. Ela está aprendendo ainda a elaborar. Às vezes pra gente
ainda mais quando envolve emoção. A gente tem que ter empatia. Às vezes, para nós adultos, colocar os nossos sentimentos em palavras é muito difícil. Imagine a criança. Então, quando a emoção vem, ela pode descompensar. Nessa transição, né, que ela está elaborando, mamãe, eu quero água, mamãe, eu quero comida, lá, ela pode algumas vezes não conseguir se fazer expressar, e aí ela se irrita e pede aquilo de forma desordenada, ela chora, ela aponta, ou ela não consegue explicar, etc. Há um procedimento nos pais que reforçam a birra. Então, se no momento a criança já consegue se comunicar de alguma forma, né, adequada, e ela grita, e ela esperneia, e ela bate nos pais, ou ela se bate a si mesma, ela se autoagride, né? Ela agride a si mesma, ou quem está à volta, ou quebra objetos, ou lança objetos, e ela é atendida no que ela quer, o cérebro dela imediatamente recebe como resposta, como lá atrás, quando ela era bebê, tá, então é só eu gritar, chorar, espernear, que eu obtenho o que eu quero. E essas situações são difíceis porque às vezes os pais não estão em casa, às vezes eles estão em público, a criança parece que escolhe a hora que você está no shopping, que você está no restaurante, e é extremamente desconcertante, ou na casa da sogra, e desconcertante, constrangedora essas situações. Por quê? O senso comum diz assim, esses pais não sabem educar essa criança, por mais que 99% de todas as pessoas já tenham passado por essa situação, porque essa criança está em processo de aprendizado, ela está sendo educada, ok? Uma criança com um problema sensorial, com um problema neurológico, seja ele de qualquer tipo, e aí eu foco no que eu trabalho mais, que são crianças autistas, ela tem uma dificuldade maior de processar os conhecimentos dela, no desenvolvimento dela de aprendizado, aprender com mais dificuldade, as coisas para ela, as informações do mundo têm que vir de forma diferente e não tem receita de bolo, para cada criança tem que ser de um jeito, tá? E aí essa criança está num processo de aprendizado como qualquer outra, mas com as dificuldades próprias dela. Sempre tem um para dar uma opinião. Meu filho jamais fez isso. Ou então alguém aparece querendo dar para a criança aquilo que ela quer. Qual é a nossa atitude diante de uma birra? Já expliquei que é uma birra, agora vou explicar qual é a atitude correta. A gente não atende o pedido da birra. Thalita, mas é constrangedor, a gente está numa situação difícil, está num lugar difícil. Então, quando você atende esse comportamento que é inadequado, que a gente quer suprimir, você está dizendo para o cérebro dessa criança que funciona, que sim, você está reforçando positivamente ela, negativamente ela. Dizendo para ela assim, faça birra, porque você obtém o que você quer, toma, né? Eu tô te dando. Qual então é o comportamento adequado? Eu não quero birra, eu quero suprimir essa birra. Eu não vou atender essa criança. Se ela estiver numa situação de perigo, ou se colocando em perigo, ou colocando alguém em perigo, ela vai se bater, ela vai se machucar. O que você pode fazer é conter essa criança para evitar o perigo, evitar que ela se machuque ou machuque alguém. Você vai explicar para ela antes que você vai interromper a comunicação com ela, porque você está sendo empática. Olha, a mamãe não vai falar mais com você enquanto você continuar chorando, se batendo, me batendo, e a mamãe vai esperar você parar de chorar. Quando você parar de chorar, a mamãe conversa, beleza? E aí interrompe a comunicação. Essa criança pode chorar muitos minutos, né? 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, depende. Ninguém disse que criar filho era fácil. Então, antigamente não tinha curso, hoje em dia até tem, né? Tá muito mais fácil. Hoje em dia a gente abre o YouTube e acha um monte de dicas, um monte de profissionais que estão dispostos a nos ajudar. Então, a orientação correta é: você não vai atender essa criança. Quando ela parar de chorar, quando ela parar de gritar, quando ela voltar para o eixo dela, porque ela está fazendo uma birra, você conversa com ela. Então tá, o que você quer?
Então, isso eu posso te dar ou não posso te dar, isso daí é decisão sua. E agora a gente vai entrar no acordo e eu vou te dar isso ou aquilo porque você parou de chorar, tá? É importante você premiar essa criança nesses momentos, porque são momentos de transição. Essa criança provavelmente vai fazer algumas vezes, mas ela vai desistir, porque o próprio cérebro dela vai entender que não adianta gritar, não adianta espernear, que ela não vai obter o que ela quer. Então, ela fará isso algumas vezes, você explica para ela, faça os acordos com ela, dê para ela coisas positivas depois que ela acabar com essa birra, não necessariamente precisa ser o que ela quer, nem do jeito que ela quer. Isso vocês vão negociando. Você, como pai e mãe, vai saber o que é adequado nesse momento. E aí vamos falar o que você vai fazer, qual que é a diferença, né, da birra para a crise. Crianças dentro do espectro autista costumam ter crises, e essas crises são sensoriais. O que significa isso? Se seu filho precisa ou não de uma avaliação, provavelmente, né, eu gostaria que todas as crianças autistas do mundo pudessem ter a oportunidade de fazer uma avaliação sensorial. E ela é feita pelo terapeuta ocupacional, que é o mestre, né, do entendimento de todos os aspectos sensoriais, todas as informações sensoriais no corpo da criança. O psicomotricista também tem condições de fazer alguma ajuda, mas o terapeuta ocupacional é o profissional de excelência para avaliar e dizer como que está a integração sensorial dessa criança. Uma crise se dá por algum desarranjo que essa criança está tendo em relação ao ambiente. Ou ela está super estimulada, ela está hiperestimulada e ela está em busca de dar uma resposta sem muita condição. Então, assim, qual a diferença da crise? Não tem nada, ela não está fazendo pirraça porque ela quer alguma coisa, tá? Ela não tá brigando com você porque ela tá com necessidade de alguma coisa. Aconteceu algum evento que desorganizou a situação de rotineira dela, pode ser. Por exemplo, você levou ela para terapia e aí você tá a caminho da terapia e aí seu pneu fura. E você demora mais de alguns minutos, deixa seu filho no carro e vai trocar o pneu, tenta resolver essa situação. Ele fica muito irritado porque tá calor, ele tá muito tempo parado no carro. E aí ele começa a chorar, ele descompensa, ele não quer nada. Mas essa situação de ficar uns minutos a mais no carro parado, o carro não tá andando, você tá nervosa tentando trocar o pneu, descompensa essa criança. Isso é a diferença. Percebe que ela não tá fazendo nada para manipular você. O cuidado que a gente deve ter uma birra pode se transformar numa crise. Essa criança pode se descompensar a ponto de transformar numa crise. Sim, por quê? Emocionalmente ela não está tendo muito controle da situação. E você, se agitar, gritar com ela, tornar um ambiente hostil para ela, ameaçá-la, isso pode vir a se desencadear uma crise, sim, porque ela descompensa e desorganiza muito. E aí você não dá conta dela depois. Ela não dá conta das situações que ela está vivendo e isso pode se transformar numa crise. Qual que é o procedimento durante uma crise? Durante uma crise você tenta acalmar essa criança, você tenta distrair ela, você aconchega ela, você dá a ela palavras de proteção, de cuidado, pede a ela para se acalmar. Você também é o adulto, represente isso, maturidade, calma, proteja ela para que nada de ruim aconteça e espera que vai passar, tá? Há situações, eu falando parece que é fácil, né? Há situações inúmeras, eu já vi crianças desmaiarem, já vi pais entrarem em pânico diante de uma crise de uma criança autista. São situações difíceis, são situações complicadas.
quando a gente é profissional e fala e dá uma dica, às vezes pode parecer e transparecer que a gente não sabe, né? Ah, você não é mãe de uma criança autista, você não sabe do que você está falando. Mas enquanto profissional, a gente tem os dois lados da moeda, de conviver com vários tipos de situações. Geralmente, a mãe e o pai da criança autista convivem apenas com o filho dela. A gente convive com várias crianças em várias situações e a gente presencia muitas coisas e tem a técnica para tentar resolver. E a gente tem a técnica para tentar resolver da forma mais adequada, com menos danos possíveis e uma forma de tentar remediar dali para frente, né? Com controle do comportamento dos pais para que isso se reflita positivamente para as crianças. As últimas dicas, por exemplo, a gente pode evitar determinadas situações. Então, vamos lá. Ninguém melhor que os pais para conhecerem os filhos. Então, a gente sabe os gostos dos nossos filhos. Vamos dar um exemplo. Se a gente sabe que o nosso filho gosta de um determinado tipo de comida ou de passar em determinado lugar e ela sempre pede a mesma coisa, são exemplos aleatórios, pode ser qualquer tipo de situação. Ou a gente passa em frente àquela loja, ele sempre pede, por exemplo, um Kinder Ovo, ele quer aquele brinquedinho. Hoje você não tem dinheiro, você não pode passar lá. Ou você não tem tempo, você está com pressa. E você quer evitar uma situação de birra. Ou você quer evitar uma situação de dificuldade para essa criança em relação a isso, tá? O que você vai fazer? Você pode evitar de passar nesse lugar, se for possível. Você pode evitar distrair essa criança, para essa criança não ver, não perceber onde ela está. Se não for possível, ela está no processo, né, de você condicioná-la aos comportamentos que você quer. Reforçar os comportamentos positivos e eliminar os comportamentos que são negativos. Então, o que você pode fazer? Não dá. Ela vai chorar, ela vai espernear 1, 2, 3 vezes, mas uma hora ela vai entender que não é assim, que não é gritando, que não é brigando, que ela vai ter o que ela quiser. Ah, Thalita, eu tô numa situação difícil porque eu fui viajar, fui para casa de alguém. O que você pode fazer? Você quer evitar de passar por situações constrangedoras, você foi viajar, é hóspede na casa de alguém. O que você pode fazer é tentar se antecipar. Se você tem condições, né, se você acha que é viável e você precisa, a criança vai, você já sabe que ela vai te pedir, você não vai ter condições de organizá-la na casa dos outros, ou você não quer se dar o trabalho, se antecipe dando aquilo que ela necessita. Se não, não dê e explique para ela antes, né? Converse com ela antes de acontecer, porque a criança é muito esperta. Ela pode se aproveitar dessa situação de você estar num ambiente diferente, saber que você vai ficar constrangido e ela fazer uma birra para que você dê o que ela quer. De todas as situações, eu acho que a mais difícil é a crise, porque a crise é uma situação que alguns pais nem sabem do que se trata, só sabem do que se trata quem já passou, em que a criança está completamente descompensada, desorganizada sensorialmente e você não sabe muitas vezes o que fazer. Tentar acalmá-la, né? Acolhê-la com afeto, dar a ela o que ela precisa naquele momento, que não necessariamente seja um objeto ou alguma coisa, mas que ela precisa ali de atenção, de carinho, de muita paciência, né? E que você evite que ela se machuque ou machuque alguém, é o mais importante a ser feito. Às vezes isso é muito difícil, principalmente para quem tem autistas adolescentes ou adultos, que entram em crise, descompenso, e às vezes você precisa de mais força física sem ter, né? Você precisa de ajuda. Se o seu filho tem tido muitas crises, está desorganizadíssimo sensorialmente, vale a pena buscar uma avaliação sensorial com um terapeuta ocupacional
Vale a pena você conversar com o seu neuropediatra se não é necessário uma mudança de medicação para melhora desse quadro, e vale a pena você investir em terapias que otimizem a comunicação dele e trabalhem as questões comportamentais. Eu espero que eu tenha ajudado. O vídeo ficou bem longo, mas acho que isso é uma dúvida constante de muitas pessoas e vai ser bastante útil para muitas pessoas também que passam por essa situação. Um beijo grande.